Sejam todas bem-vindas ao SexiaCast, a mais um episódio desse momento que é para desbloquear assuntos relacionados à sexualidade. Eu sou Vanessa Albuquerque, psicóloga e criadora da Sexia, uma educadora digital que veio para transformar a nossa educação relacionada à sexualidade. E hoje aqui eu não estou sozinha, estou acompanhada com Shirley, uma mulher de negócios que é fundadora do Hub Paiva. E para mim é uma alegria gigante poder conversar sobre sexualidade, sobre negócios e sobre tudo o que envolve o nosso mundo feminino. Seja bem-vinda, Shirley. Para mim, de fato, é um prazer ter você aqui comigo, conversando, falando, desmistificando assuntos relacionados à sexualidade. Eu queria muito que você pudesse se apresentar para quem está nos ouvindo hoje. Oi, olá, eu sou Shirley Lima, hoje empresária, né? Tenho um negócio chamado Hub Paiva, um negócio de empresários, de conexões, de network. E para mim, Vanessa, é um grande prazer. Adoro falar sobre assuntos que têm muito a ver com tudo que a gente passa no dia a dia, e sexualidade não seria diferente. Exato. E assim, é um tema que é tão importante, é tão urgente, é tão necessário, principalmente no mundo que estamos vivendo hoje. E são muitos mundos, né? É o mundo feminino, é o mundo masculino, é o universo de possibilidades. E justamente por ser tantas coisas, a gente não sabe o que é o quê. E aí eu queria começar te perguntando, quando eu falo sobre sexualidade, o que passa na sua cabeça? Consciência do eu, né? De quem eu sou. Uhum. E é por aí, é exatamente por aí. É exatamente entender que sexualidade não é só sobre sexo. Sexualidade é como eu me enxergo, é como eu me vejo, te vejo, escolho a roupa que eu vou vestir, é como eu me comunico, é como eu consigo enxergar as possibilidades da vida, inclusive. Porque sexualidade, eu até costumo brincar dizendo que sexualidade é vida, a gente só não sabe que ela é tudo isso. E sim, quando eu compartilho assim, eu sou sexóloga, as pessoas já olham de banda, assim, achando que eu vou ensinar o que é pra fazer em cima de uma cama. E eu brinco, não só, a gente pode falar sobre isso também, mas esse não é o meu foco, né? E quando você fala em consciência, pra mim é incrível, porque pela primeira vez eu escuto alguém falando que associa sexualidade à consciência. E quando você fala em consciência, consciência como? De ser mulher? Sim, do comportamento, do posicionamento que você deve ter. A gente passa hoje por um bombardeio. Ser mulher não é fácil, Sim, né? sim. E em tempo de redes sociais está cada vez mais difícil. Sim. Então, quando você tem consciência de o que você é, quem você é, na verdade, o papel que você tem como mulher, e esse posicionamento, principalmente quando o tema é negócios, nesse mundo que é dominado pelo mundo, né, pela parte masculina, ser mulher é ter a consciência desse desenvolver, né, desse posicionar, se posicionar mesmo. Eu sou mulher e eu sou capaz. Eu sou mulher e eu administro um grupo, por exemplo, com 400 empresários, onde a maioria são homens. Mas não me diminui por ser mulher. Eu tenho um total equilíbrio sobre o assunto, estudei para isso, domino isso, e o fato de ser do sexo feminino não me impede, né, de ser a líder desse grupo. E quando que você teve consciência de tudo isso? De assim, eu sou mulher, tem vários homens e eu estou sendo respeitada por isso. Então, foi um processo de vida, um aprendizado, né? A gente nasce como filha, é uma geração intermediária, então enfrentei diversos tabus, né? Você como psicóloga sabe a importância da terapia. Eu brinco muito hoje, eu sou terapeutizada e isso me ajudou muito, porque eu enfrentei diversos desafios. Eu vim de uma vida pública, eu passei em concurso, fui primeiro lugar na minha categoria, né? Liderei, tive várias experiências com cargos mesmo. Na vida pública você tem alguns cargos, né? E o cargo mais alto da Infraero na época era a superintendência de comunicação. Na época a gente tinha mais de 30, 40 aeroportos, e liderar a comunicação, né? Eu me lembro muito que a maioria dos diretores, na verdade todos os diretores eram homens. Eu era a única mulher que fazia parte da diretoria
E eu enfrentei, sim, vários desafios. Eu acho que tudo foi com muita cautela, entendendo onde eu poderia chegar e, assim, me posicionando sempre. Eu estudava muito, Vanessa, muito, 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 muito. Para, como a gente diz aqui em Recife, não dar o meu direito. Então, tipo assim, você poderia dizer, ela é mulher do sexo frágil, mas ela era super inteligente. Ela pode, né, aquelas coisinhas que a gente escuta. Ai, é mulher, ai, vai casar, ai, vai ter filho, ai, não vai poder, ai, tem cólica, tem isso, tem aquilo. E cada Sexo vez frágil. mais. Mulher Isso, sexo frágil. sexo frágil. Daqui a pouco, às vezes, quando era uma tomada de decisão, né, e aí a gente, ela vai, né, vai amolecer. Então, eu estudava muito e me posicionava muito dessa forma, para entender que, por ser mulher, a gente estava na mesma mesa, no mesmo patamar, porque eu tinha conhecimento daquilo que a gente ia trabalhar. Eu era formada em comunicação, pós-graduada em comunicação, eu tinha consciência de que eu tinha um poder, né? Claro, eu sempre fui de aprender muito, mas na hora da decisão, principalmente quando era para se posicionar, que eu digo, eu tinha muita consciência que ser intitulada como sexo frágil, as questões que eu tinha de ser mãe, casada, né? Na época eu já era mãe, casada, isso não poderia impedir de eu ser a profissional de sucesso que eu fui, né? E que eu sou, que eu sou hoje. E quando você fala, quando você percebe, conhece mulheres empreendedoras, qual é o desafio que você acha que é para elas se posicionarem nos negócios? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu conheço é: você ama o que você faz, né? Perfeito. O brilho nos olhos. Perfeito. Amo. Então, quando a pessoa ama o que faz, ela vai, entendeu? Vem várias coisas, todo mundo passa. Não tem aquela pessoa. A gente está em 2025, a saúde mental, você é psicólogo, você sabe disso. Mas quando você ama o que você faz com maestria, seja lá o que for. Então, quando eu encontro mulheres que têm o sonho de empreender, que já estão empreendendo, eu digo, vai com medo, mas vai. E instrui, né? Eu acho assim, como é que a gente pode dizer? Monta a tua bagagem de conhecimento, monta tuas metas, faz um planejamento estratégico e vai, né? E vai. E acaba tendo sucesso, sim. Agora, quando a gente tem consciência de tudo que a gente vai enfrentar, a gente meio que se prepara, né? A gente meio que se prepara. Tipo, você vai sentar. Eu sento em mesas de poder, né? De tomadas de decisão. Então, quando você sabe que ali vai existir, eu já me preparo. Então, nada me abala. Nem que depois eu saia dali e vá chorar, certo? Mas naquele momento, eu tenho consciência que aquilo ali é algo que eu me preparei. Então, quando isso vem, até as gracinhas, piadinhas, umas coisas assim, passam desapercebidas. E sempre tem, né? Sempre. Isso é impressionante. Que eu acho que até muitas mulheres podem passar por isso, podem estar, inclusive, passando por isso. Porque os comentários, eles surgem, e eu penso muito que é cultural também. Isso. Né? Então, nós estamos, sim, conseguindo mudar isso com consciência, com clareza, com posicionamento. E tudo isso é sexualidade. Por isso que eu falo que é tão importante a gente começar, através da educação, desmistificar mitos, tabus e entender o que de fato é o que. Pra gente simplesmente não carregar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acha que é, e a gente precisa desaprender e aprender de novo. E como é importante a autoestima da mulher de negócio. É extremamente importante e necessário a autoestima. Porque como que eu me enxergo? Como que eu me posiciono? Como que eu acho que as pessoas me enxergam? Tudo isso é importante para que a gente possa se posicionar melhor e cada vez mais. Tu consegue perceber que mulheres com mais autoestima elas acabam tendo melhores negócios? Sim. Há uma diferença grande com mulheres que andam com grupos de mulheres empoderadas, mulheres que sabem o que querem, com aquela mulher que ainda está começando e vive um processo de crenças, né, que foram impostas. Você tem que casar, você tem que ser submissa, primeiro lar, né, tudo aquilo que a gente vem ouvindo. Eu tenho 46 anos, né, não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. E eu vim desse processo, eu vim de uma geração que a mulher tinha que
casar, ter filhos, cuidar da família. Quantas tias, amigas das minhas tias, da minha mãe, não puderam trabalhar e eu tive essa oportunidade. Então, é fato, quando você anda, a gente tem um negócio aqui que quando você está com 5 pessoas ricas, você é a sexta, né? É a mesma coisa. Quando você está junto, as mulheres, elas acolhem mais. Eu vou para muito evento de mulher, muito evento. E é maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente acaba contando as dificuldades, claro, cada uma com sua, né, peculiaridade, mas elas se parecem muito. E a mulher, ela tem essa questão do acolher, sim, do entender. Né? Quando uma diz para nós, eu não consegui sair de casa porque meu filho estava com febre, você não olha para ela e pensa assim, já abandonou o trabalho. Você pensa, não, ela ama o filho estava doente, nesse momento ela precisava estar com ele antes de ir. Então eu entendo que a autoestima é quando a gente diz, não, olha, fica aí que eu vou te cobrir. Fica aí que eu vou dar um jeito. Então, quando a gente tem esse ciclo de apoio e a gente sabe quem a gente com certeza flui mais. A autoestima é muito importante. E aí, mais uma vez, vem a questão da consciência e da clareza. Isso. E saber quem é uma pergunta até difícil, né? Quando eu pergunto para pessoas, quem é você? Me apresenta você. Me fala quem é você. As pessoas gelam assim. Né? Porque é difícil falar da gente. É muito difícil falar sobre nós. É mais fácil falar sobre o outro, é mais fácil conhecer as qualidades do outro do que falar sobre a própria. Mas é tão importante, é tão necessário e é tão fundamental para que os nossos negócios, as nossas relações, dentro de casa e fora dela, ela se fortaleça. Né? Porque isso tem tudo a ver com a autoestima, com o movimento que a gente está vivendo, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente deseja. Então, se eu não sei quem eu sou, como é que eu sei o que é que eu quero? Isso, eu acredito muito que hoje o priorizar, sim, quando você sabe dizer não. Eu fico tão feliz quando eu vejo campanhas de não é não. Não pelo fato de, errar é um ato de rebeldia, mas quando você sabe que aquilo ali te faz mal e que você não precisa, né, para que fazer o outro feliz se sentindo mal, isso é libertador. Então, o dizer não, essas campanhas, eu apoio totalmente. Por quê? Porque esse dizer não te valoriza, né? Esse dizer não diz, olha, isso não é para mim. Poder levantar de uma mesa e dizer, esse assunto não faz parte do meu cotidiano, esse assunto não faz parte do meu interesse, e tá tudo bem. A gente não pode estar disponível sempre, a gente não pode estar feliz sempre, nós somos seres humanos e com a mulher não é diferente, a gente tem vários papéis, nós somos donos de casa, nós somos mães, nós somos esposas, somos filhas também, né? Somos filhas, somos amigas, a gente tem, e eu ainda tenho um outro papel, que eu nem sou psicóloga, mas muitas pessoas, quando estão com os problemas lá na parte, né, de negócios e tudo, quando as pessoas me procuram, vão saber ouvir. Sim. Vanessa, as pessoas hoje é tudo no WhatsApp. Basta ouvir, às vezes você só quer falar, e eu acho que a mulher conseguiu entender, a mulher que ela tem autoestima e ela sabe o valor dela, ela sabe coisa, ela consegue se fazer ouvir, né? E isso é muito importante para que tudo flua. Sim. Eu ouvindo você falar, eu pensei em algo que eu sempre digo, nós temos 2 ouvidos e uma boca, isso, que a gente possa ouvir mais e falar menos. Muito importante ouvir. Nossa, fundamental. E estamos correndo o tempo inteiro. E correr faz com que a gente esqueça da gente. Sim. Faz com que a gente esqueça, inclusive, de o que eu comi ontem. Tem gente que não lembra o que comeu ontem de uma vida tão corrida. Ou se sentir culpada. Sim. Eu conversando, eu tenho várias amigas, né? Que eu gosto de falar, então, eu passo o dia todinho falando com todo mundo. E uma vez uma amiga minha disse, eu tô muito cansada. Eu falei, descansa. Ela podia, tava toda descansa. Ela, mas as pessoas vão achar o quê? Que eu tô descansada? Se as pessoas não me interessam, o que as pessoas vão achar é você. É você se priorizar, você tem o direito de, não quero fazer nada, e tá tudo bem.
Sim. Eu quero descansar hoje eu vou tirar o dia para fazer minha unha, para fazer meu cabelo. Não, tá, mas é mãe, tá. Meu filho não tá protegido, tá na escola, tá tudo certinho. Sim. Não posso ter a consciência pesada porque eu tirei aquele momento para cuidar de mim. Sim. Porque como eu trabalhei em aeroportos a vida toda, não foram quase 20 anos, eu tenho uma frase no avião que eu levo para minha vida. Primeiro a máscara em você. Perfeito. Primeiro em você, porque senão você não consegue ajudar. Você não consegue. Eu tenho uma filha de 17 anos e um pequeno que vai fazer 7. 10 anos de diferença é uma loucura. É uma loucura. Às vezes eu tô no celular no meio da reunião, aí o menino vem, mamãe, fiz cocô. Eu tenho que dizer, com licença, é uma pequena emergência e a pessoa que está do outro lado vai ter que entender, porque eu faço home office, né, quando eu tô home office. Por isso que quando as pessoas ligam logo para mim, eu digo, olha, vou atender, mas eu tô em casa. Então, eu tô em casa e você tem que entender que eu em casa, eu sou Shirley, mãe de Theo, mãe de Júlia, eu tenho o meu marido, a moça que me ajuda lá em casa, que vai interromper, né? Por mais que eu fique trancada no escritório, sempre tem alguma coisa. E isso deve ser normalizado, Sim. certo? Deve ser normalizado. Então, quando você entende, você não tem. Eu nem peço mais, né? Quando eu não aviso, aí tudo bem, porque às vezes você esquece, né? Aí, olha, aconteceu isso, eu vou pedir desculpa 2 minutinhos. Mas quando eu aviso que eu tô em casa, só, olha, interrompeu, pronto. A pessoa já sabe. Então, eu acredito muito nisso, de que quando você sabe, e isso não tem a ver de ser melhor ou não ser, de ser a chefe, de ser isso, de ser a pessoa estrela, não. Isso é na vida toda, né? Eu tô vivendo uma situação muito feliz na minha vida, que a moça que trabalha em casa, né, veio conversar comigo e decidiu aprender a ler. Então, é fantástico quando ela senta comigo, quando a gente aprende. Ela tem quase a minha idade, né? E isso atrapalhava ela em muitas coisas. E por mais que a gente fale, né? Muitas vezes a pessoa não segue. E assim, foi muito lindo. É muito lindo ver uma mulher dizendo, não passa desse ano. Não passa desse ano. Eu vou chegar ao final do ano sabendo ler, sabendo assinar meu nome, né? Então, esse tipo de empoderamento, esse tipo de consciência de que ela é merecedora disso, que não tem, porque tem mais de 40 anos, ou porque tem determinada função, não pode aprender. Claro, pode, deve, nunca é tarde, não tem essa coisa, que tem 40, tem 50, tem 20. Eu sou super aberta a isso. Sim. Graças a Deus, eu nasci sagitariana. Nasci sagitariana da gema, como o povo diz, nasci sagitariana, e por ser eu tenho essa liberdade, né? E essa liberdade na expressão. E por ter essa consciência, por isso que eu falo muito de consciência, de quem eu sou, qual o meu papel e como eu desenvolvo isso, eu consigo ter o que as meninas falam. A tua saúde mental tá lá em cima. Então, quando minhas amigas me ligam, e isso é uma construção diária de relação, né? Que elas dizem, Shirley, vamos isso, vamos aquilo, dependendo da situação, da minha agenda e da minha estrutura. Quando eu digo não dá, não dá, e tá tudo bem. É o que eu sempre digo, respeito, consentimento e limite. Isso. A gente precisa entender o que é respeito. Por que eu quero ser respeitada? Será que eu respeito o espaço do outro, a opinião do outro, o jeito do outro? E aí, a importância também de colocar limite nas relações. Porque quando eu coloco o limite, o outro entende, ou pelo menos deveria, que ele não deve ultrapassar. Mas para que ele saiba qual é o limite, eu preciso dizer. Então vem a questão da autorresponsabilidade de dizer assim, hoje não. E não já é uma palavra completa. Às vezes a gente quer muito justificar, explicar, dizer que sim, dizer que não, por que não, porque... E isso gera uma angústia muito maior. Isso. Né? E isso eu percebo muito, até no consultório mesmo, da dificuldade de principalmente mulheres dizerem não. Por quê? Porque a gente cresce ouvindo que senta ali no colo do vovô, senta ali no colo do titio, a gente não pode dizer não para homens. Isso. E se a gente não diz para homens, para mulheres, para pares, é difícil colocar limite nas relações. E algo que é extremamente importante, né? Não é só o homem entender até onde ele pode ir, mas também a mulher entender qual é o papel dela, até onde ela pode ir também. Não é sobre gênero, não é sobre homem e mulher, independente de quem é a pessoa.
Estamos falando de pessoas. E a gente precisa repensar. O que foi que eu aprendi que eu preciso desaprender? O que é que eu carrego na minha bagagem, que eu desenvolvi ali no meu desenvolvimento, na minha infância, na minha adolescência, que eu construí, que não faz mais sentido nos dias de hoje? Então, a gente recebe no dia a dia 1 turbilhão de informações, né? A internet virou a segunda vida da gente. Eu conheço pessoas, né, que tem uma vida na internet e uma vida de verdade, né? Então, por isso que a gente está ouvindo aí que o novo luxo é você se mostrar na vida real e tudo. Mas o não, que é uma palavra pequenininha, incompleta, muitas vezes nos define como chata, antipática, com os rótulos que foram colocados na sociedade. Ou que aquilo, naquele não, naquela situação, aquilo transforma você numa mãe malvada, numa esposa que despreza o marido, numa chefe que não é acolhedora, né? Dependendo das situações, o não te transforma, você sai de melhor esposa de 20 anos de casada, né? Para a pior esposa que tem e que o marido deve procurar fora o que ele não acha em casa. Quantas mulheres não dizem não, não estão bem, estão com dor de cabeça, teve um problema no dia a dia, a panela, a comida pegou fogo, o negócio deu errado, perdeu isso, estão de TPM, eu estou na pré-menopausa e olha, os hormônios, aquela coisa toda, e nem sempre você está disposta. E o não tem que ser compreendido, certo? Agora, muita conversa. Graças a Deus eu tenho 26 anos de relacionamento. Meu marido entende. Ele brinca muito, que ele diz que tem um olhar meu que já é o não que derruba qualquer coisa. Muitas vezes ele fala, já sei, pronto. Os meus filhos, né, como eu te disse, eu tenho vivido uma fase diferente, uma com 17 anos, também é mulher, e eu trabalho muito esse empoderamento, né, e o outro é menino, e trabalho o respeito com as meninas, e o não tem que ser uma coisa natural. Mamãe, posso brincar mais? Não. A gente tem um horário a cumprir, né? A minha filha, mãe, vou sair. Posso chegar às 5 horas da manhã? Não. Porque já foi, isso já está dentro do contexto. Eu trabalho, eu tenho uma rotina, ela tem aula, tem toda uma estrutura. Hoje ela ainda é de menor, temos que levar e buscar nas festinhas. A gente tem o tempo limite da gente. Então, como eu acho que falei na fala, né, anterior, a máscara primeiro em mim. Eu tenho que estar bem para que eles estejam. Eu tenho que saber o que era o limite do outro e o que é o meu limite. E isso é um aprendizado. Eu fui para uma peça recente aqui em Recife que era Por que Dizer Não? E era uma mulher, né? Uma atriz. Eu só me lembro do sobrenome dela, que era Biroli. Eu acho que é Adriana Biroli. Eu acho que é, né? Isso, pronto. Ela trouxe essa peça pro Santa Isabel e eu adorei. Eu fui com meu marido, né? E a gente brincava, um olhava para o outro assim. E ela fala da história de uma mulher que, por não dizer não, em várias situações da sua vida, acabou entrando em conflito e trouxe para ela algo que ela não merecia, que não a pertencia, né? Que era um estigma, uma tristeza profunda, uma decepção, como se nada na vida... A vida é maravilhosa, Deus é perfeito, nos fez para ser felizes, né? Independente de ser homem ou mulher, você tem que viver. E todas essas coisas que acontecem na nossa vida, tem que ter. Eu digo muito, né? Se não é bênção, é lição. Sim. É aprendizado. E aí, nessa construção, né? Validar a autoestima, mas como autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Eu sou uma pessoa, e é verdade, que não gosto de fígado. E aí uma amiga, preparei um almoço. Já aconteceu, né? Preparei um almoço, e quando chegou lá, era o fígado. Aí você diz, não, vou comer o fígado para agradar. De você poder dizer, amiga, eu não como fígado.
E olha, comeu o feijão, o arroz, a batata frita e o fígado tá tudo bem. Aproveitar o momento. Aproveitar do que você comer, ficar engolindo e aquilo trazer uma angústia e você esquecer de que o momento era ser feliz, almoçar na casa da amiga, de ser feliz e tudo, e você, por causa do danado de um fígado que você não come, que você não consegue dizer não àquele fígado, né? Você destruiu uma tarde maravilhosa, um almoço maravilhoso. É meio sobre isso. E aí as pessoas às vezes dizem, né? Tá, Vanessa, mas aí eu vou frustrar o outro. Vai. Você precisa frustrar o outro. Da próxima vez ela vai perguntar, come amiga, fígado? Exato. Não come, não sei o quê, vou fazer outra coisa. Ou não, aqui em casa eu só come fígado. Então tá, vou comer arroz, feijão e um ovinho, tá tudo bem. E outra, quando a gente diz sim pro outro, querendo dizer não, a gente diz não pra gente. Pra gente. Isso isso dá uma reunião na estrutura da gente. E você pensa que não, né? Eu falo não, mas isso te traz uma angústia tão grande, porque você acaba, e eu vou te dizer, eu acredito muito que mesmo você dizendo o sim para o outro, quando era o não, você não consegue deixar outra pessoa feliz. Não porque fica leve. Falha, não fica leve. Não fica natural, não é Exato. você. Exato. E é um conjunto, né? Você trouxe aí alguma situação que eu comecei a pensar. Que muitas das vezes a gente acaba deixando de fazer algo por medo do julgamento. Isso. E aí, por ter medo do que as pessoas vão pensar, vão achar, vão dizer, a gente deixa de fazer. Mas o fato é que quando a gente faz, tem pessoas que falam. Se a gente não faz, tem outras pessoas que também vão falar. Então, não importa o que o outro vai pensar, ou vai dizer, ou vai... Se eu deixo de fazer algo que eu quero muito por conta do outro, eu deixo de ser eu. E aí eu vou minando o meu brilho, eu vou minando a minha sexualidade, eu vou minando o poder que eu tenho de falar, de me expressar. E aí, assim, tudo isso atrapalha, inclusive, na nossa criatividade. Sim, porque você acaba, por medo do que a pessoa vai falar, do que a pessoa vai julgar, você não consegue ser espontânea. Exato. Imagina eu, que sou sagitariana. Sou sagitariana. Quantas pessoas... Ai, Jesus! Que eu penso, tá rindo alto demais. Olha, tem gente que até a tua felicidade incomoda. Eu vivi uma época que, graças a Deus, passou, que você ser bonita era ruim. Sim. Porque, olha, de você viver uma situação, por que essa mulher se arruma tanto? Porque ela, para ir para a padaria, tem que colocar maquiagem? Gente, porque ela quer. Só isso. Ela quer isso. Isso é o que importa. E ela tá feliz desse jeito. E a maquiagem é dela, a vida dela, a padaria tá lá e o pão. E quem não quiser, tá tudo bem. E enfrentar isso com uma naturalidade, esse é o nosso desafio. Você entrar, né, em alguns lugares onde você é julgada porque você está com a mini saia e você tem 40 anos, né? E é engraçado, Vanessa, porque o julgamento, ele é independente de ser homem ou mulher. Sim. Sim. Existem ambientes que algumas mulheres, né, acabam com a tua autoestima. Por ter passado, por ter feridas, né? A gente sabe que cada criação foi um jeito, cada ambiente foi um jeito. Então, eu também me policio muito. Muitas vezes você tá com um colar lindo. Por que não dizer, Vanessa, você tá linda? Esse colar realçou a tua beleza. Você tá linda. A gente vai lá e diz, esse colar tá tão bonito. Não é assim? Sim. Você vai... Quando diz? Né? Quando diz? Você olha assim, que colar bonito. Gente! A mulher tá linda e fica pensando, ou às vezes, olha, desculpa, né, te elogiar. Por que uma mulher não pode elogiar outra mulher? E muitas mulheres não sabem nem receber o elogio. Sim. Outro tema. Muito bom. Esse é um próximo podcast. Porque a gente se sente, tu acha mesmo? Tu acha que eu tô? É tão difícil isso, né? Tão difícil. Não, é impressão sua. É impressão sua. Recebe, não, a pessoa, você tá armada. Não. Olha, eu comi semana passada. Eu gosto de muamba. Não vou mentir. Adoro comprar. Quem tá me assistindo, que me conhece, adoro os balangandã. Gosto muito de brinco, de maquiagem. Gosto muito disso. Sempre tive muito isso na minha vida. E eu tinha um vício que eu trabalhei muito. A pessoa olhava pra bolsa e dizia, que bolsa linda, isso foi baratinho.
Eu comprei no mercado de São José. Você fala assim, eu comprei na feira de não sei onde. Às vezes nem era. Mas eu tinha aquela sensação de que eu tinha que diminuir aquilo ali, entende? Eu ficava com vergonha, porque as pessoas falavam, hoje não. Tás linda, tô mesmo, amiga. Olha, passei 1 hora fazendo essa make, é muito botox, é muito isso. Mas isso é uma construção. Sim, Eu verdade. não penalizo, eu não julgo as mulheres, né? Eu vivo em todas as classes, em todos os sistemas, né? Eu tive uma infância muito simples, né? Vim de um bairro bastante simples e de uma convivência que naquela época não tinha assim, muito acesso. Meu pai era garçom, minha mãe dona de casa, então eu vivia muito com pouco, mas era o pouco que era muito, né? E uma infância privada de algumas coisas que naquele momento os meus pais não conseguiam me dar. E aí veio uma adolescência onde eu tinha que estudar muito e muitas vezes eu queria ir, agora o povo vai, eu já disse minha idade, meu povo agora eu vou fazer, eu queria ir pro show do Zezé de Camargo e Luciano. O povo do Zezé de Camargo e Luciano em Roupa Nova. E eu tinha muito esses sonhos, essas vontades. Então quando a pessoa, eu me arrumava e a pessoa vinha, eu não me sentia merecedora daquele elogio. Eu achava que não, eu não poderia ser simples, ter uma vida simples, né? E ser bonita. E as pessoas falam coisas que até acham que é um elogio, né? Isso. Eu acho até importante fazer um recorte, né? Aqui pegando esse exemplo de Shirley, a fala dela, que jovem eu já tinha cabelo branco, né? E é um sinal. Muita gente pergunta, você pinta? Não, é um sinal. Eu pintava, por isso que ele não aparecia. E ele apareceu na pandemia. E depois que ele apareceu, eu não pintei mais. E é interessante que logo no início, para eu assumir esses cabelos brancos foi um desafio. Porque as pessoas olhavam para mim e diziam, e aí, vai pintar quando esse cabelo branco? Logo no início, eu dava uma risadinha sem graça, eu murchava, eu não sabia o que dizer, eu não tinha argumento. E foi, de fato, muito difícil. Mas a mudança, ela é possível. Por quê? Porque aí, de fato, entrou um trabalho aí de autoconhecimento, de percepção, de aceitação. De aceitação. Porque a gente precisa, antes de qualquer coisa, aceitar para receber. E aí eu me lembro também a primeira vez, e foi a última, que alguém chegou para mim e disse assim, e esse cabelo branco aí? A minha resposta foi, é meu charme, gostou? Não pinto mais nunca. Ali foi uma quebra de assim, perfeito, é isso, é por aí. Dessa vez, não foi eu que dei uma risadinha sem graça. A pessoa riu, tirou por menos, mudou de assunto. Não que eu queira constranger ninguém, não que eu queira deixar ninguém sem graça, mas eu não era mais e não sou mais aquela pessoa que ficava sem graça. É aquela coisa da mulher... Quando você vai casar? Quando você não casa cedo? Quando você vai ter filho? Eu tinha um filho, quando vai ter o segundo? E sempre tem aquela pergunta que quer uma explicação. Sim. Ela quer uma satisfação. Quantas vezes quando eu tinha Júlia, eu não esperava Theo. Então as pessoas, vai ter só um filho? Só. Aí a pessoa... né? Sim. Só vou ter um filho. Vai ser única. Vai ser a rainha da minha casa, a princesa da minha casa, o amor da minha vida e vai. Aí veio o Theo. Vai vir mais? Não, só 2. É essa coisa do que você dizer. Por que você quer ser loira? Por que você não pinta o cabelo? Por que você quer o cabelo liso ou cacheado? Não. E você tem que ter essa consciência que a sua resposta tem que ser de acordo com a decisão que você tomou. Perfeito. A opinião do outro é do outro. Com as crenças dele, com a educação dele, com a vivência dele ou dela, é dele. E aí, cada um com a sua e a gente segue. Por isso a importância do autoconhecimento. Isso. Por isso a importância de entendermos o que é sexualidade. Por isso que é tão importante, quando a gente fala, inclusive, sobre negócios, olhar para esse conjunto de coisas que estamos conversando aqui e não é só sobre vida pessoal, mas é profissional também. Isso, as decisões que você vai tomar, nas escolhas que você faz, se você tem uma loja, se você vai fazer uma collab, se você vai fazer uma parceria, se você vai decidir tornar ela virtual, se você tem, com essas decisões, todo o contexto tem que estar alinhado com os seus desejos. Se não, Vanessa, você não levanta da cama. Exato. Qualquer coisa vai ser empecilho para dizer, hoje eu não vou.
Porque você não está feliz. Então, se você faz aquele bolo maravilhoso, eu conheço doceiras que fazem bolos deliciosos. Eu sou do come, viu, minha filha? Eu adoro uns bolinhos. Você faz um bolo maravilhoso e elas falam, eu faço um bolo com amor. Então, quando há alguma coisa que impede, que traga isso, o bolo não vai sair daquele jeito, porque ela não colocou mais o amor. E isso para tudo. Você não consegue, você é humana. Né? Você tem essa coisa de vivenciar, são emoções, a gente precisa normalizar, a gente não precisa estar bem todo dia, a gente não precisa estar feliz todo dia. Né? Algumas pessoas confundem algumas coisas que a gente impõe com mau humor e falta de educação. Não, eu como trabalhei no aeroporto, eu recebi uma cantora, não vou falar o nome aqui para não criar polêmica, e ela tinha pedido, tinha vários fãs esperando, e nesse momento ela não estava bem, ela estava com muita cólica, né? Ela estava com endometriose, ela tinha endometriose e tudo, e ela disse, eu não vou atender. E isso ficou aquele caos, aquelas pessoas, meu Deus, está todo mundo lá fora esperando ela. Gente, ela não estava bem. Eu sei que ela tem uma vida pública, que era cantora, que ela tudo, mas ela estava com muita dor, era muito perceptível no semblante dela, ela estava pálida, de que ela desceu do avião muito e tá tudo bem, alguém vai lá, olha, nesse momento ela não vai conseguir atender você, está indo para o hotel, né? E lá a gente vê como é que vai desenrolar. Então, assim, as pessoas precisam entender que as outras pessoas não estão disponíveis o tempo todo. Exatamente. E assim, pra mim tá muito boa nossa, esse papo. Acho que precisamos marcar a parte 2. A parte 2. Porque tem muita coisa que a gente pode contribuir, falar, trocar. Isso. Você não tem ideia de como que eu tô aprendendo ouvindo você, ouvindo a sua história, ouvindo esse compartilhar. Porque a ideia é exatamente essa. Para que a gente possa entender que as pessoas são diferentes, que as histórias são diferentes, que a gente precisa respeitar como base as relações. Né? E tudo isso é sobre sexualidade. Estamos aqui há não sei quanto tempo conversando, falando sobre sexualidade e não mostramos nenhuma posição sexual. Não é sobre isso. Verdade. Não é sobre isso. Não é sobre né? isso. Então a gente precisa, sim, esse espaço de desmistificar. Esse espaço para que a gente possa olhar para si, que a gente possa se questionar com as histórias de outras pessoas, porque isso é de fato uma construção. Né? É o desaprender e aprender de uma nova forma. É o aproveitar o WhatsApp, a Sexia, e conversar com ela, colocar lá as suas dúvidas, as suas bagunças, aquilo que você conhece, que você não conhece, porque essa é a oportunidade. E eu queria aproveitar, né, esses últimos minutos para saber de você, o que é que você gostaria de contribuir para esse nosso fechamento em relação a mulheres de negócios, mulheres empreendedoras. O que você pode falar para elas em relação a sexualidade delas, que talvez elas ainda não conheçam, como pode ajudar nos negócios delas? Então, que elas não pensem quando elas forem realizar os seus sonhos, tirar seus sonhos do papel. Eu sou mulher e eu não posso. Eu posso. Eu posso tudo. Se Deus te deu a capacidade de sonhar, Ele também vai te dar a capacidade de realizar. Eu peço a vocês que, em hipótese alguma, em momento algum, ser mulher seja um impedimento de você se sentir bem, de você se empoderar, de você botar para fora, de você falar, de você realizar seu sonho, seja numa reunião, seja à frente de uma liderança do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, seja numa apresentação de network, né? Meus eventos são de network. Empodere-se. Imagine que você é aquilo que você determinou ser. E o fato de ser mulher não vai te impedir, não vai te diminuir, nem vai te fazer menos. Pense sempre, eu posso, eu consigo, eu realizo. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E nós estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio, mais um SexiaCast, mais um momento de aprender, mais um momento de estar junto. E espero que vocês possam, inclusive, acompanhar a Shirley no Instagram. A gente vai colocar a página dela. E sigam também a Sexia, @sexieduca no Instagram. Compartilha com mulheres, com pessoas, tudo que a gente está conversando por aqui, para que a gente possa, inclusive, mudar e melhorar juntos. Obrigada.